Estamos ao vivo. Alô, amigos, boa noite. Boa noite aqui no estado de São Paulo e boa tarde para alguns estados. Aliás, reclamou um amigo meu lá de Cuiabá. Você falou boa noite, eu olhei no relógio, que lá é 1 hora antes, né? Tem estados até de 2 horas. Então, boa noite para alguns, boa tarde para outros e sejam bem-vindos. Bastante feliz para nós estarmos no mais uma edição do Monumental Mundo Pet. E muito importante, como eu disse no começo, vou ser repetitivo algumas vezes, a ideia é colocar sempre um assunto geral que pode abranger o pet e outro específico de pet. Hoje eu diria para vocês que é muito específico de pet. Por quê? Nós vamos falar principalmente para as pessoas físicas e não para a loja nem nada. Embora loja leva uma rebarba nisso tudo, banho e tosa leva uma rebarba, porque se as pessoas do assunto que nós vamos falar têm um comportamento com os seus animais, elas vão usar a loja, vão usar o banho e tosa, vão usar o veterinário, vão usar tudo isso. E então eu quero falar, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu até fiz, quando eu mandei o meu bannerzinho, fazendo uma observação, o podcast de hoje ele é bastante específico para os proprietários e futuros proprietários de animais, né? E que fazem adoção ou que compram e tudo mais, ok? E eu tenho a satisfação de anunciar para vocês, de apresentar um ilustre cavalheiro que eu conheci não faz muito tempo, mas de um valor extraordinário no relacionamento, uma pessoa extremamente educada, entendeu? E muito simpático, acima de tudo. Vou ficar por aqui com os elogios, porque também não precisa exagerar tanto, né? Que está aqui à minha frente, é o Tiago Godinho, e eu quero agradecer, Tiago, de todo o coração, muito obrigado de você estar aqui e me ajudando para eu tocar para frente esse podcast, tá? E eu também me coloco à sua disposição, sei que você tem um podcast, se algum dia eu puder participar com as minhas especialidades de relacionamento com o cliente, eu tenho até um tema que eu falo muito, que o serviço é mais importante que o produto. Eu gosto de falar muito sobre isso, eu estou às suas ordens e quero retribuir e devolver para isso, ok? Tá bom. Então, Tiago Godinho. Quem é o Tiago Godinho? Especialista na criação de cães há 25 anos. Não é brincadeira. Aliás, eu vendo esses caras de televisão, às vezes eu vejo alguns erros de português, o nosso diretor sabe disso. O cara falou assim, vai fazer bodas de prata. Bodas se faz com casamento. Você está fazendo jubileu de prata. Não é bodas de ouro, que é 50 anos no programa. É jubileu de ouro. Dá vontade de corrigir, mas o cara fala, eu vi ela para mim sempre foi rua estreita, né? O que eu vou fazer, não é? Não, eu vi ela. Você viu ela? Você viu ela é rua estreita. Bom, então ele está há 25 anos, não são 25 dias, nem nada, são 25 anos, jubileu de prata, eu diria tal. Ele é juiz de sinofilia, homologado pela Sociedade Brasileira de Sinofilia. Ele é descritor do padrão da raça, se eu errar o nome, corrija, Exotic Bully, pela Sobrace, né? Exotic Bully. Exotic Bully, pela Sobrace, né? Handler, ele é apresentador de cães em exposição, é o juiz que está ali, além da apresentação, fazendo, é isso? É o expositor. O expositor, né, de condição. E ele vai abordar para nós hoje sobre benefícios e responsabilidade da decisão, muito importante,
da adoção ou compra de um animal. É o que o Tiago vai abordar hoje, principalmente. Ele vai dar as dicas de avaliação para reflexão. Será que eu vou ser um bom dono, não vou ser? Então, por favor, aí eu olhando para vocês agora que estão nos vendo, preste muita atenção no que ele vai dizer, porque são esse comportamento ou essa atitude de adotar um animalzinho, ou comprar um animalzinho, um pet, ou gato, ou cachorro, seja o que for, é de muita responsabilidade. E vem isso crescendo a cada dia e aumentando essa responsabilidade, porque até é uma adaptação, ou pelo menos de leis que protejam os animais de comportamento e de responsabilidade acima de tudo. É isso? É isso. Tá bom. E, fazendo as contas, primeiro, escolha um animal adequado, espante o preconceito. Não, hoje, aqui na Baixada isso é muito legal, né? Aliás, nós estamos falando aqui da Baixada Santista. Eu morei em São Paulo muitos anos, embora viva aqui há muitos anos também, hoje em definitivo, mas era meio fresco o cara, homem de gravata, andando com o cachorrinho. Hoje acabou isso. Qualquer pessoa leva e não tem essa... Desculpe do termo. O cara ali, todo jeito. Eu mesmo desfilei com gravata, terno e gravata, com um cachorro que eu tive há muito tempo, que tinha uma raça muito definida, que eu não sei se o amigo conhece. SRD Terrier, sem raça definida. Conhecemos bem. Sem raça definida. Hoje é o famoso caramelo. É o caramelo. Entende? Então, precisa procurar o pet que você quer. E o que é, eu começaria perguntando para o Tiago, eu quero, por favor, que você também queira se apresentar, dizer alguma coisa, e depois eu quero lhe perguntar o que é, para começar, uma adoção responsável, ok? Beleza? Em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado pelo convite, professor, estou muito feliz de estar aqui com o senhor é uma referência aí, eu não vou falar a idade, não sei se pode falar a idade, mas digamos que o senhor tem o dobro da minha idade, com conhecimento gigantesco. Eu fiquei muito feliz em conhecer o senhor, em prosear um pouquinho com o senhor e adquirir um pouquinho dessa experiência, essa vivência que o senhor tem aí, gigante, nessa vida aí que, acredito, tenho certeza, cheia de vitórias e cheia de glórias. Graças a Deus. Muito obrigado a todos que estão aí assistindo a gente. Meu nome é Tiago, como o professor falou, trabalho com cães já há um bom tempo e a gente, nesse percurso, aprendeu um pouquinho de manejo, um pouquinho de cuidado. Vamos dizer que tive excelentes professores. Então, desde já, o meu muito obrigado a todos que fizeram parte dessa minha trajetória e que seja um excelente programa para nós. Eu não tenho dúvida. Aliás, ontem, nós estivemos juntos, por acaso, ontem, e eu fiz um comentário com você que eu vou fazer questão de repetir. Eu falei aqui outro dia, eu vou entrevistar uma pessoa online, claro, daqui uns programas, que ele é um adestrador famoso, hoje está morando na França, Jorge Pereira, da K9, e ele tem lá, eu falei outro dia, eu vou repetir, o Catapet. Você perde o animal, os animaizinhos, o animal dele ajuda a procurar. E no dia que eu for entrevistar o Jorge, eu vou dizer isso para o Jorge, que ele é meu amigo, eu vou fazer questão absoluta, eu tenho um convite para que você participe no dia dessa entrevista com o Jorge, até porque vocês... Muito grato. Não, vocês têm uma linguagem comum para coisas que eu... muito grato e desde já está aceito o convite. Muito obrigado, porque você vai ter uma linguagem comum com o Jorge que eu não tenho, de conhecimento do que é adestrar com você, eu sei que você é adestrador também. Então, repito o convite agora, público aqui, no dia que eu tiver o Jorge, não sei... 3, 4, 5 semanas, porque o dia que nós estivemos falando aqui às 6, lá são 11 horas, eu vou mandar ele dormir à tarde para poder fazer o programa, são 5 horas daqui para Paris, mas ele já topou, é meu amigo. O fuso horário. O fuso é grande, né? Ele já topou e tudo mais. Eu me coloco à disposição, professor, eu costumo dizer que a gente é um funcionário da sinofilia, né? Sem dúvida nenhuma. Tudo que está envolvendo os cães aí, tudo que der para interagir, aprender, tentar explicar um pouco, pode contar comigo também para somar. Vamos dizer assim, um segmento queira ou não, você mergulha de uma maneira nesse segmento que a gente acaba envolvendo com todos os problemas, com todos os segmentos e tudo mais. Ok, então vamos lá. O que é uma adoção responsável? Essa é a primeira pergunta que eu faria. Esse é um tema bem longo, um tema muito gostoso de se conversar, de se dialogar sobre, envolve muitas coisas e é um assunto muito importante, porque a gente está tratando de uma vida, né? Uma vida de um animal, a vida de um cão, de um gato, de um animal que vai se tornar parte da família. Então, eu sei que o senhor colocou algumas pautas aí para a gente trabalhar em cima, né, especificando corretamente ali onde o senhor quer a resposta. Mas a adoção é um ato de amor, né? A adoção seria um ato de carinho, de coragem, de resgatar, de dar uma oportunidade. Acho que a adoção se resume a isso.
Nos tópicos que a gente vai falar, uma hora a gente vai chegar, eu olhando, porque eu fiz uma pesquisa quando você se prontificou. Aliás, é importante dizer, eu tinha uma outra pessoa para hoje, ele salvou a pátria e veio, colocou à disposição. Eu fui pesquisar alguma coisa sobre isso, porque por mais que eu conheça, que eu tenha vivendo, quando eu vou falar com uma pessoa que cuida de adoção e tudo mais disso, eu tenho que me informar com algumas coisas. E uma coisa que me chamou a atenção, do que você falou agora, é nessa questão o que é adoção, é principalmente a responsabilidade da pessoa, né? O que é uma adoção responsável. Se não tiver responsabilidade, não mexa com isso, vai cuidar de outra coisa. E isso, a adoção, está permitindo que um monte de coisa está deixando de acontecer, principalmente abandono. Isso me chamou muita atenção. Quando o senhor fala de responsabilidade, é um assunto que vai até muito além disso, que envolve o comprometimento. A pessoa precisa entender que quando ela tem um pet, ela tem mais um ser vivo que ela tem que se preocupar. Então ela tem que levar em conta viagens, festa, se ela tem um espaço para esse animal, se esse animal vai ficar dentro de casa, ele tem que estar preparado para os prejuízos que o animal traz, porque eu já tive vários controles remotos comidos, fios de aparelho eletrônico, banco de moto. Olha, é uma infinidade de prejuízos que eles causam mesmo. Isso aí faz parte, principalmente dos novos. Então, quando a gente se propõe a estar fazendo uma adoção e trazer mais um animal, trazer mais um parente, um ser vivo para dentro de casa, a gente tem que estar ciente de tudo que pode ou não acontecer. Tem que estar bem ciente, para não ter arrependimento. E o curioso, que você está dizendo, eu também, hoje não tenho, que eu estou aqui, mas tive 2 cachorrinhos. Eles, quando fazem arte, se é que a gente pode chamar, se você está fora de casa, quando você chega, ele percebe imediatamente, ele abaixa a cabecinha, como é a sensibilidade, como é que coisa interessante. Tem uns que realmente fazem arte mesmo. Né? E derruba tudo. Não, come sofá. Nossa, se esconde dentro do sofá. E gozaram que ele sabe que vai levar bronca, ele já vai para o cantinho. Ele já sabe, ele já abaixa a cabeça, ele já se porta de uma forma diferente de muito humano, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas não dá para comparar, não, viu? Realmente. O ditado que fala, né? Quanto mais eu conheço os humanos, mais eu gosto dos animais. É verdade. Então, essa é importante também, que nós falamos, além disso que você falou, da responsabilidade, dos recursos que a pessoa tem que ter, onde vai ficar, é a questão também de que tipo de animal ele vai pôr em casa, não é isso? Qual é a raça que ele vai pôr, tudo bem. Então, porque não adianta, o meu neto tem um cachorro, ele foi buscar, é um grande, eles foram no lugar, se apaixonaram, ele e a minha neta, a esposa dele, quando viram o animal, ele estava meio sujo, meio coisa, e é um animal grande, não dá para entender o comportamento daquele animal, o quanto ele é dócil e obediente. Desde as necessidades, faz todo fora de casa, espera a horinha, deita. Meu neto ficou apaixonado pelo animal, chocolate, é o choco. E por quê? Ele sentiu o carinho que as pessoas deram para ele, ele deu a resposta imediatamente. Impressionante o comportamento do animal. Tem encontros que não tem explicação, né, professor? A gente tem encontros que são de alma, seja de humano com um animal, é impressionante. Tem casos que acontecem que parece que o cão, ele estava naquele exato momento esperando aquela exata pessoa, como se tudo tivesse combinado. É impressionante isso. É muito impressionante. É como essa ecoterapia, eu já falei disso aqui outro dia, né? Como o animal também, o cavalo, se aproxima das crianças e a reação que elas têm. O cavalo é um animal muito inteligente, muito inteligentíssimo. Eu falei outro dia, sensível, eu vou repetir, eu gosto de falar isso, eu tive a oportunidade de ir a uma única feira dos Estados Unidos, faz 20 anos, a Global Expo Pet, e ela tinha cavalo dentro da feira. O único stand grande na feira era um rancho do Texas de cavalo. Eu fiquei encantado, porque os outros animais tinham comum, gato, cachorro, tinha tudo, pássaro, muito pássaro, aquários e tal. Mas o rancho de cavalo é porque, ou nos Estados Unidos, a mim me deu essa impressão, mas pelo que eu ouvi, também o cavalo é considerado um animal de companhia. Então, aqui tem São Vicente, tem Santos, tem ecoterapia. Tem, São Vicente, se eu não me engano, tem ali no Horto, no antigo Horto Municipal, acho que ali tem um projeto de ecoterapia. E em Santos eu não sei dizer. Me parece que Santos tem também. Mas é muito legal, recupera muita gente, muito interessante. Muito bom. Então, saber o animalzinho é importante. Outra coisa também que a gente fala e que eu gostaria que você explicasse para as pessoas entenderem, que não é simplesmente eu vou anotar, não. Tem um processo de adoção. Sobre esse processo de adoção, ou a compra, para saber também, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Exato. São ONGs que têm alguns processos diferentes, né? A gente tem as mais famosas aqui na Baixada Santista, que é a Codevida,
a Patas que Brilham, e existem muitas outras por aí. O processo de adoção, ele varia de instituição para instituição. Então, tem instituição que vai lá, faz um cadastro do senhor e lhe entrega o animal. Tem instituição que vai querer conhecer o dia a dia do senhor. Como funciona? Qual é o seu tempo disponível para o animal? A sua condição financeira, o seu espaço, qual é a finalidade da adoção desse animal? Então, tem instituições que realmente eles regulamentam bem e são bem rígidos em quesito de adoção, porque tem que ser assim, né? Até para evitar do animal ser adotado e depois abandonado. O abandono que fique claro que para mim é uma das maiores crueldades que pode ser cometida por um ser humano. A gente vê cenas impressionantes, né? Triste, abrir porta de carro em estrada, e lá, o animalzinho vai atrás Nossa, do carro. como é triste de aquilo. partir o coração. É de partir o coração. É de partir o coração. Então, assim, essas normas que algumas ONGs colocam realmente são para evitar esse processo, né? A gente fala, né? Adotar ou comprar é opção. Abandonar, não. Abandonar, não. E a caso dessas instituições, até visitarem o local onde o cão vai ficar, tem. o espaço que vai ter, como eu disse, dependendo do tamanho do animal. Eles né? pedem declaração de espaço. Que legal. E se houver alguma dúvida, eles vão visitar a casa do senhor, ver como é que é, ver como é que funciona. Sim. Tem umas que são bem rígidas. Legal, porque ela não pede só responsabilidade, ela tem responsabilidade. Tem, exatamente. Porque eu vou pedir que seja responsável, mas eu sou responsável claro, em primeiro lugar. Ela mostra a responsabilidade que ela está tendo em liberar o animal para você e você vai ter que devolver essa responsabilidade. Nessa questão de ONGs e de instituições, da maneira bacana que você está colocando, eu também estou sabendo a informação e pesquisa que até como politicamente está havendo alterações nas leis que protegem os animais, tem leis para isso, é crime de um monte de coisa, a questão que as empresas, vamos chamar assim, as ONGs, as instituições que têm adoção, elas fazem até contratos, as pessoas são obrigadas a fazer um contrato da adoção para ver o comportamento que elas vão ter e as responsabilidades que elas vão ter, não é isso? Inclusive reconhecido em cartório. Passivo de todas as sanções, né, possíveis ali em cima da quebra daquele referido contrato. Que maravilha, interessante. Então vai a cada dia melhorando mais. Ele está provando se está bom, aí se tiver bom, tá bom. Opa, tô esperando. Tá. Então, uma outra coisa importante também, que eu li, estou sabendo, né? Eu vou perguntando bastante para você. Às vezes a pessoa vai buscar o animal e se irrita um pouco pelo tempo dele acostumar. Acho que tem um pouquinho de paciência para adaptação, né? Eu vou corrigir o senhor, pouquinho não, né? Tem que ter paciência. Paciência mesmo. Porque é um processo de adaptação que pode levar um tempo, e esse tempo não é definido em local algum, não existe um padrão para definição. Sei. Então, a partir do momento que você quer um animal, você tem que estar predisposto à adaptação daquele animal e fazer de um jeito, fazer de uma forma que o animal consiga se adaptar ao novo ambiente. E da mesma forma que você tem que se adaptar ao animal. Porque é uma troca, né? É uma troca. Porque o animal, da mesma forma que você pode, de certa forma, não se adaptar aos modos do animal, o animal pode não se adaptar aos seus modos. É verdade. Mas curioso, ele vai. Agora, eu sempre convivi mais com cão do que com gato, eu estou tendo também experiência na família de gato. Agora é a neta, a irmã que tem o dono do choco é a neta. A minha neta, ela tem um gatinha lá que vem de um vizinho que está toda hora lá, e eles começaram a tratar bem da gata, a gata acaba ficando mais na casa da minha filha, da minha neta, do que na casa do lado. Ela vem, já sabe, miou, está na hora de entrar, né? E a família arrumou, botou alimento, o areiazinho para higiene e tal, e a gatinha tal. Outro dia, a neta achou uma gata e precisou, inclusive, fazer uma cirurgia na gata, acho que castrou a gatinha, e ficou lá, e ela estranhava com a outra, as duas se estranhavam, agora já estão se adaptando também. Deu uma diminuída nos hormônios. Não é esse, velho. Deu uma segurada. E tá uma maravilha a gatinha. E as duas têm nomes masculinos, nomes femininos humanos, né? Uma ela chama de, a mais velha que vai lá é Madalena, que é de outro nome, e a que chegou agora é a Aurora. Então, porque uma vez um cara falou, vai botar nome de humano e animal. Eu vi a Fafá de Belém, se eu não me engano, responder isso uma vez, chamaram de Fafá, ela falou, eu me sinto orgulhosa da pessoa me homenagear colocando no animal que ele goste.
um animal que é puro, que né? é puro. Que não né? tem maldade. Você vê? É, Muito legal. faz Então, todo essa sentido. adaptação não é de imediato, ela leva, às vezes, bastante tempo. Não há um time que a gente possa não dizer. tem um padrão. Sim. Vai ter um animal que vai se adaptar muito rápido, É. e vai ter um animal que vai demorar um pouco mais. O senhor falou dessa parte hormonal aí, eu queria aproveitar o Pois gancho e não. mandar um abraço para alguns veterinários Claro. que estão assistindo a gente, alguns amigos. O Jonathan, lá do Rio Grande do Sul, um grande parceiro. O doutor Elanderson, lá do Paraná, também um grande amigo. Legal. O Japa de Guarulhos, também um grande amigo. Doutores aí da arte da veterinária, a arte de cuidar do animal. Então, obrigado pela parceria, pela amizade. Tamo junto, um forte abraço. Então, importante, você falou de veterinário, vamos adiantar, tem alguma coisa. Eu tive um contato ontem de um coordenador de cursos da Anclivepa Paulista, Anclivepa, Associação dos Clínicos Veterinários. E eu vou trazer os professores, vou fazer entrevista dos cursos que eles têm, além deles divulgarem, nós vamos divulgar aqui São também. específicos para veterinários? É só para veterinário. Então, quando for na época, a gente vai avisar. Não, eu acho que alguma coisa é para veterinário, mas eles estão indo além, pelo que eu vi lá nos cursos, preciso me aprofundar um pouquinho mais, na questão de vamos dizer assim, na própria banho e tosa, qual é o comportamento que tem na tosa, o veterinário acompanhar, porque é importante o veterinário acompanhar isso na sua clínica ou na sua pet, se ele tem, porque a pet ampliou, né? A gente já falou muito, tem pet hoje que tem tudo, né? Ela tem banho e tosa, tem medicamento e tem alimento. Sim. Então, o veterinário. E o clínico, o profissional que está ali. Então, eles vão vir falar de alguns cursos, de gestão, de um monte de coisa, e ouvir os cursos que a Anclivepa tem. Legal. E o veterinário, ele deixou de ser só veterinário faz um bom tempo, né? O veterinário hoje, ele é o responsável técnico por tudo que acontece dentro da clínica barra hospital dele, né? Desde o banho e tosa. Você lembra onde que nós estávamos participando daquela palestra, aquela aula com a Vanessa, nós falamos da questão das demais coisas que tem que ter dentro dos cursos. Até marketing precisa ter, porque ele, dentro da clínica dele, ele precisa ter um comportamento mercadológico. Sim. Né? Como vai oferecer produto, como não vai, e assim é o famoso diferencial, né? Diferencial, e faz o diferencial. Legal. Uma coisa também importante, que quem vai adotar, mesmo que ele tenha que aprender, eu acho que ele, vamos dizer assim, quem vai adotar o animal, ele tem que buscar orientação na forma de alimentar, de higiene, de tudo isso, que por exemplo, são os cuidados que ele vai ter com o animal, né? Porque tem gente que não sabe. Uma coisa que eu falo muito, eu dei muito treinamento para balconistas de pet shop. Preste atenção, dizer o seguinte, quando o cara chega, eu ganhei o cachorrinho, minha filha ganhou, o que precisa? Falou, você tem a maior chance de vender em cima disso. Falei, eu queria um comedor. Tem cara que dá o comedor e vira as coisas. Calma, o senhor tem o comedor, o senhor tem isso, o senhor tem tapetinho, o que é? É gatinho, tem areia, tem que orientar. Por isso ele tem que ter um amplo conhecimento da loja dele, e aí entra o marketing, entra a gestão de venda, a administração, para oferecer, porque a pessoa que está chegando, ela não sabe nada. É o famoso marqueteiro, né? Mas cara tem que fazer ligeiro, né? Não, eu tinha um filme muito antigo, que o cara vendia tinta. Eu sirvo aquilo como exemplo. Então o cara chegou, o senhor me arruma tinta? Que eu estou pintando um negócio lá em casa. Mas o que você faz nas horas vagas? Ele saiu, o vendedor olhava para ele, nem levou a lixa. Quem está perdendo é você que deixou vender. Exatamente. Não levou a base. Quem está perdendo é você. Quer dizer, o senhor quer tinta? O senhor tem lixa? O senhor tem base? É metal? O que o senhor vai pintar? Não é empurrar isso, é servir o cliente de uma forma completa. Exato. E é para isso que tem que ver. Legal, então essa questão dos cuidados que deve ter, diários, eu acho que é importante. Não ter vergonha. Eu digo, para o pessoal que está adotando, me permite falar, vá lá e pergunte o que eu tenho que fazer para poder tratar direitinho, né? Porque a outra questão que isso você é especialista, também habituar o cão com o adestramento da sua maneira de adestrar, senta, levanta, vai, vem. Eu acho que isso, que o animal ele acostuma, né? Eu tive prazer em andar na vida com pet, eu gosto de contar algumas histórias. Eu estava numa feira em Blumenau e estava com um cara do Rio. Boa, hein? Lá, gosto de ir lá, hein? Eu estava com um amigo do Rio de Janeiro que ele prepara cão guia. Que custa uma nota, um cão guia. Sim. Jorge. E o tempo de preparo dele é imenso. Quase 2 anos. Exato. O Jorge do Cão Guia Brasil. E a gente chegou a viajar junto e tal. E estava lá com vê que coisa curiosa. Nós estávamos na feira, eu fui
fazer palestra, fui participar, ele com o stand lá, e tinha uma moça conversando conosco, senão me lembro dela, se ela estiver me ouvindo, vou lembrar e falar com muito carinho, uma moça bonita, Camila, jovem, estava de óculos escuros, e o cão dela. Só que nós estávamos fazendo a rodinha, batendo papo com todo mundo, e você falava, ela olhava para você, o outro falava, ela olhava ali, o outro falava, como se estivesse enxergando. Aí eu falei, curioso. Aí eu perguntei para o Jorge, na boa, ela é deficiente? Ele falou, ela, pouquinha coisa ela vê. Falei, porque ela olha, dá a impressão de que não tem nada, né? Ela falou, que ela perdeu a visão completa aos 17 anos. Então tem noção da vida. E aí ela com o cão guia, cujo cão viajou com a gente de volta. A moça veio embora, o cão voltou com o Jorge, eu vim com ele. Ele ia para o Rio até São Paulo, eu vim com ele. A obediência que o animal tem é só para quem... o único comando que ele atende é de quem ele está guiando. É impressionante, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Da seguinte maneira, Tiago, de impressionar. Ela estava conosco, ela falou para o cão, toalete. O cão saiu e foi para a toalete feminina. Falei, pô, como é que ele sabe que é a toalete feminina? Aí ela voltava e dizia, meu stand. Ele ia para o stand onde ela estava. Impressionante o adestramento que é feito. E eu tive um colega por um tempo na FAAP, que deu aula há muitos anos, não sei se está lá ainda. Ele era totalmente... Eu dava aula com o cão do lado. Nos cursos de MBA, pós no cão. Muito bacana. Então, essas coisas comovem a gente de ver, mas ao mesmo tempo te abre um pouco a cabeça de, pô, no fundo, quer saber? Tem humano aí que não vale nada perto disso. Infelizmente, né? Então, essa questão dos ensinamentos para o cão, se você enxerga, imagine, se o deficiente visual consegue fazer com que ele obedeça, imagine quem não é. Fatalmente o cão vai atender. E a sensibilidade do cão é maior ainda, ele sabe que o deficiente tem menos recurso do que o outro. Impressionante. O cão é um animal fabuloso, né? O senhor falou de adestramento, eu queria enfatizar uma coisa, existe diferença entre adestramento e condicionamento. Sim. O adestramento, o cão ele é colocado a repetir os movimentos e ele se acostuma com aquilo. E o condicionamento, o cão fica condicionado a exercer essas ações. Então, quando o senhor fala que ela pede para ele levá-lo ao toalete, ele é condicionado a isso. Normalmente, esse condicionamento ele pode ser feito por tanto o estímulo positivo, ele pode ser tanto por carinho, por um biscoito. Então, esse condicionamento ele é diferente do adestramento. Entendi. O adestramento em si que a gente vê lá, o senta, dá a pata, deita. E o condicionamento é onde o cão vai fazer suas necessidades, onde o cão pode deitar, onde ele não pode. Curioso. O cão que não entra dentro de casa. Ele não é adestrado a não entrar dentro de casa, ele é condicionado a não entrar dentro de casa. Muito interessante. Então, o adestramento e o condicionamento são duas coisas legal, diferentes, duas coisas afastadas. Muito bom, muito bacana, estou adorando essa coisa. Outra coisa também que a gente fala muito, falamos dos cuidados de alimentação e tudo isso, mas como nós humanos temos nossos períodos, e eu velhinho ainda, mais ainda, tem até prioridades, né? A vacina, não sei o quê. A pessoa também tem que ter essa responsabilidade de saber os períodos com os animais que ela tem, com o pet que ela tiver, não é isso? Sim, existem protocolos, né? Existem protocolos e aí o veterinário que atende essa pessoa, a demanda dessa pessoa com o cão, ele estipula esses protocolos. Então, a gente sabe que vacinação antirrábica e a vacinação antiviral, ela é feita anualmente. No filhote, ela tem um protocolo que alguns veterinários colocam, que são 3 doses da antiviral, e na última dose se faz a antirrábica, que é ali no seu primeiro 45 dias de vida, após os 21 dias seguintes e os 21 dias seguintes, se encerra. Tem veterinário que usa o protocolo de 4 doses de vacina antiviral e uma antirrábica, e após isso se repete anualmente. Então, cada veterinário segue um protocolo, mas é de suma importância que esses protocolos sejam seguidos. Até porque a gente tem zoonoses aí que estão quase extintas. Se a gente for pegar aí uma leptospirose nos cães... Parasitas também, né? Parasitas também. O parasita já não é mais na vacina, né? Parasita são outros tratamentos. Isso. Mas se a gente for falar de zoonoses, leptospirose, aquela doença do morcego, me falta a memória agora. Eu vou lembrar também, já que a raiva. Raiva. A própria raiva. Então são doenças que estão...
quase erradicadas aí, em alguns locais erradicados, em outros lugares aí espontaneamente aparece um caso bem isolado. Então, essa vacinação, ela é de suma importância, esse protocolo vacinal. Doutores, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrija. Doutor Elanderson, que é especialista nisso daí, se eu estiver falando alguma besteira, me corrige aí. Tá certo, é legal. Então é cuidar da saúde mesmo, Exatamente. Na verdade. Tem que cuidar, né? Outra coisa também que o pessoal diz muito é a questão do bem-estar, de proporcionar um conforto para o animal, o bem-estar, e até fazer com que ele se divirta, que ele brinque, essa coisa toda, né? Lei do bem-estar animal. Lei do bem-estar animal. Essa lei, vou dar uma lida aqui, porque eu não pois gravei, não, claro. Essa é a Lei 1095 de 2019, de PL, e ela foi assinada em 29/9/2020. Essa lei, ela aumenta a pena contra os maus tratos animais. E hoje está sendo feito um estudo e alguns projetos de lei sobre cães incorrentes, sobre cães em locais mal higienizados. Então, tem muita coisa acontecendo. Pessoal que não está dando a devida atenção, é bom abrir o olho. Fiscalização bate doído, polícia ambiental bate doído, a multa é cara. Hoje tem uma série de pessoas que trabalham, que são os protetores da causa animal, né? Que eles se chamam protetores da causa animal, que no fim todo mundo é um pouco, né? Ninguém gosta de ver um animal maltratado, tirando pessoas que são, vou usar o termo de doentes, né? Porque não é possível, a pessoa que maltrata um animal, que coloca um animal em situações não saudáveis, inabitáveis, não pode ser normal, né? Sem dúvida nenhuma. É difícil ser uma pessoa normal. E para essas pessoas aí, a lei está bem rigorosa, viu? Está bem firme. Bom vocês abrirem o olho, porque... mas a gente fala muito de pet e de animais. Eu digo que eu divido sempre a questão de pet em cinco segmentos, 5 categorias. Cães, gatos, aves, peixes e outros. Outros, então, tem uma infinidade hoje aí. Hoje em dia tem muita coisa. Eu inclusive, Você já viu o porquinho? Eu já vi porquinho, já vi o hamster. Mini cabra, mini vaca, macacos. Tem uma infinidade. Os outros aí cabem. Então, o doutor Alex, que deu uma entrevista aqui para mim, que é meu amigo lá de São Paulo, ele cuida de animais exóticos, ele tem uma iguana lá que tem 12 anos, a iguana. Tá com ele 12 anos. E eu tive a oportunidade, por 2 vezes e mais, de trabalhar no Aquário Guarujá aqui, que por sinal, eu ultimamente não tenho estado lá, mas é um exemplo. O Paulo, que era o biólogo que cuidava das coisas lá, de aquário, né? Que também é importante essa questão da higiene, de limpar. O próprio aquário aqui está, inclusive, parado agora para reforma, para melhorar muita coisa, o Aquário de Santos. Porque eu entrei falavam muito de uma loja nos Estados Unidos quando eu fui, e eu fui no aquário, porque tem uma parte desses meus apoiadores aí, a Nutricom, que é de peixe, ela tem para jabuti, tem vários animais, ração e alimento, essa coisa toda. E me impressionou muito, eu fui ver um aquário totalmente sujo, sem cuidado nem nada. O animal não sobrevive por aquilo ali. É o mais resistente, como ele diz, o peixe mais resistente vai ficar. É que nem o peixe cascudo que vive na pedra, vive em água. O outro não resiste. Se alimenta das bactérias que crescem no limo. Então, específico para essa situação. Mas precisa também nessa parte cuidar, né? Então, essas atividades que você falou, que é muito importante, que estimula com brincadeira, com tudo isso, e ele vai se condicionando a essas coisas todas. Exato. Isso é condicionamento mesmo. E adaptação, né? É verdade. Ele se adapta. Então, agora, isso que você falou é muito bem colocado, que o criador, que depois que ele adota, ele é o criador, ele é responsável pelos danos que o animal pode provocar. Sim. Né? Já tem lei para isso. Várias leis, né? Várias. E vem cada dia mais crescendo isso, né? As empresas, algumas pessoas legislando, vereadores, às vezes por município, por estado, buscando criar leis que protejam, além de proteger essas pessoas, para que elas também cuidem diretamente, protejam o animal. Porque às vezes a pessoa também pode ser mal interpretada por alguma coisa, a intenção não era aquilo. Sim, às vezes a pessoa não tem o conhecimento, né? Isso. Mas tem que buscar o conhecimento, né? Tem que procurar. Quando a gente decide tirar uma habilitação, a gente não tem que fazer um curso. Exatamente. Não tem que se
habilitar a ler as placas, Isso. habilitar a entender as leis do trânsito, então faz parte, tem que se adaptar. Então, é aquilo, que vai adotar um animal, antes disso, pergunte a você mesmo quais as condições que você tem, que nós falamos logo no começo aqui hoje, os recursos que você vai ter despesa, vai ter que ter cuidado, vai ter que ter lugar próprio, enfim. Tudo isso, né? Se eu tiver com tudo isso, pode ir melhorando. A princípio, não preciso ter tudo, mas pelo menos o básico, imagino eu, e aí daí para frente começar a cuidar direitinho. E ninguém é obrigado a saber tudo. Claro. Existem inúmeros profissionais que você pode buscar esse apoio, pode buscar adquirir esse conhecimento. Então, hoje nós temos adestradores, existem, até mandar um abraço para o Matheus, adestrador aqui de São Vicente, gente boníssima, vem fazendo um trabalho maravilhoso. Matheus está sempre passeando aqui no Itararé, aqui. Gente boa demais. Matheus, um abração para ti. Então, buscar pessoas especialistas. Vamos convidá-lo para vir um dia aqui conosco. Matheus é um grande amigo. A gente chama ele, vem rapidinho. Vamos convidá-lo, vamos trazer isso aí, sim. Então, temos adestradores, temos pessoas que dão assessorias sobre os cães, sobre os gatos. Então, assim, buscar esse conhecimento. A gente não é obrigado a nascer sabendo tudo, né? Porém, a gente tem que buscar esse conhecimento. Quero até fazer uma citação de uma coisa que me incomoda demais. Não sei se isso me permite, a gente pega aquele verão, 40 graus, o sol estancado, aquele sol do meio-dia, e aí a gente vê aqui na praia, aqui tô cansado de ver isso, aquelas pessoas com os cães andando no chão. Gente, pelo amor de Deus, isso é um crime. Isso é um crime tão grande que você não tem noção do dano que pode causar a face plantar do animal. Queima, fica em carne viva. Então, põe o pé no chão, anda descalço você com ele. Para comparar, você vai ver. Exatamente, porque é muito triste, eu tô cansado de ver se o cachorro puxa, porque ele quer sair do chão quente e o dono acha que ele é mal criado. Não, ele quer sair do chão quente e a pessoa não tem a percepção que ele tá sentindo dor, tá queimando a pata dele. Então, uma das coisas que as pessoas têm que se adaptar, têm que aprender. Cachorro solto, cachorro pequeno, cachorro grande, não anda o cachorro solto, mas meu cachorro é manso, o seu cachorro é manso, mas ele pode se dirigir a um outro cachorro que está na coleira e tem um acidente. Aí imagina, eu tô com meu cachorro na minha coleira, o senhor sabe que eu sou criador de pit monster, meus cães têm em torno de 50 quilos, são gigantes, todos dóceis, graças a Deus, mas imagina, um animal, ele é irracional. Vem um cão pequeno de uma pessoa que está andando com esse cão solto, um Yorkshire da vida. Os cães pequenos, normalmente, eles são bravos. Eles são bravos. Aquela brincadeira, todo baixinho, invocado. Eles latem, eles vêm para cima. É claro que eles não vão gerar um dano, mas eles Mas a gente vê em muitas situações assim. Aí imagina o cachorro tá solto, o meu tá preso. O cachorro vem para cima do meu cachorro, não vou nem falar que morde, pisa nesse cachorro. Olha o transtorno que tá gerado. Então, assim, não pode. Evita o cachorro solto. Tem muita criança que tem medo de cachorro. Tem crianças que são autistas, têm medo de cachorro. Idosos têm medo de cachorro. Então, evita essa situação. O cachorro na coleira. Quer deixar o cachorro solto? Deixa na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, ou procura um local próprio para isso, mas evita transtornos. Isso é muito bom. Tá bom, deixa eu dar só uns negocinhos que eu tô vendo aqui, daí continuamos já. Alex Fernando, é o doutor Alex, deu boa noite, doutor Alex, tá aí, obrigado. Doutor, um forte abraço, doutor. Obrigado, né? Tem aqui, ó, saudade do Tiago aqui, ó, viu? Tá aqui do meu amigo Tiago. A Dalva Grazi. Grande Dalva. Aí, tá aqui, Dalva é uma amiga de uma colega de faculdade, olha enfermeira aí, como eu, doutora. Que bacana. Doutora Dalva, um beijo pra ti, obrigado. Tem mais algumas pessoas, Valmir Garcia, professor Primo, ótimo, meu primão, Valmir tá mandando aqui. Obrigado, primão. Quem mais? Algumas outras, bacana, muito legal. Luiz Bulho, esse é sobrinho neto, porque tem uns 3 ou 4 sobrinhos neto aí, né? Que é Luiz Bulho e tudo mais, mas legal. Doutor Alex, eu sei porque o doutor Alex está vendo hoje, agora, essa hora, você sabe, né, doutor? Você está no rodízio, né? Em São Paulo. Ele está em São Paulo. Então, ele ficou legal. Na quarta-feira que ele fez a entrevista, ele falou, não tem problema, porque eu só posso ir embora depois das 8. Então tá bom. Legal. Doutor Alex, obrigado, viu? Quero pegar esse gancho dos abraços aí, mandar um abraço lá pro pessoal do grupo do WhatsApp lá da Sala dos Monsters. Mandar um abraço pro Ponce, que é o presidente do Pitbull Clube do Brasil. Olha aí. Desempenha um trabalho excelente. Ponce é carioca, lá do Rio de Janeiro, tá em São Paulo direto. Vou estender o convite para ele vir aqui conhecer o senhor. Teremos muito prazer em receber. Agradeço a sala bastante. Está recheada de criadores lá. Tem até o Mariana apareceu por aqui, mandou um abraço. Então, pessoal, um abraço para a galera aí. Vamos firme no nosso muito obrigado aí. Da participação de vocês. Só enriquece o nosso trabalho, o nosso programa aqui. Bom, a gente falou muito e eu acho que vale insistir um pouco mais.
Preocupe-se em adotar, porque você reduz o abandono, em primeiro lugar, né? Desculpe, fazer uma comparação... Você dá oportunidade, né? E fazer uma comparação muito triste até. Desculpe se eu estiver errado, eu não ajudo muito morador de rua. Por quê? É muito cômodo, às vezes, para ele ficar. Tem situações que você ajuda, faz. Por exemplo, eu tenho um garoto que vende aí paçoquinha, um monte de coisa. Muitas vezes, desculpe a falta de modéstia inclusa, não é modéstia à parte. Desculpe a falta de modéstia nessa hora. Às vezes eu dou um trocadinho para ele, nem quero a paçoquinha. Por quê? Pô, o cara tem trabalhando. Não, e tem um defeitozinho físico, tá andando, muita gente conhece, pô, e tem cara que... Outro dia o cara chegou para mim, eu comentei, estava entrando no estabelecimento, boa tarde, como está o senhor, tudo bem? Eu comentei, tudo bem, o senhor poderia me dar uma ajuda? O cara naquele nível, falando daquele jeito, é safadeza, meu. Eu falei, eu posso sim, eu vou comprar uma flanelinha, te dou uma água, você vai limpar os para-brisas de carro aí, você era uma graninha rapidinho. Eu não quero. Trabalhar você não quer, né? Então não pode. Então, o abandono dessas pessoas, para alguns casos, tem alguns que querem. Eu vejo, por exemplo, os catadores de lata que vêm, eu tenho prazer em ajudar esse cara, porque ele está ali, passa na praia, pega aqui, meu irmão, vai ali, virando lixo, coitado, revirando para pegar as coisas. É um assunto bem delicado, né? Infelizmente, a condição que o país se encontra triste, só aumenta a quantidade de pessoas aí que é muito difícil. Triste, mas Porém, vou falar uma coisa pro senhor, como a gente está tratando de animal, tem muito morador de rua que a gente vê com os cães que os tratam como reis. Eu sei. Como reis. E é muito comum os companheiros deles serem os animais, né? Os pets, como né? Reis. Muito impressionante. Eu já vi algumas vezes aqui na praia de São Vicente, tem um senhor que eu acho que ele se encontra em situação de rua, e ele tem 3, 4 cães que sempre estão com ele. Se chover, ele coloca capa de chuva nos cães. Os cães não dormem no chão. Ele dorme no chão, os cães não dormem no chão. Olha aí. Ele forra o chão com papelão, com o que ele tiver, e os cães dormem bem, são bem tratados, são muito bem tratados, aliás. Melhor do que muitos que estão em casa aí. É onde o senhor vê a ligação do homem com o animal. Às vezes o cidadão está numa situação que não tem para ele, mas ele faz o que tiver que fazer para propiciar para o animal dele. E gozado que esse comportamento, muitas vezes a gente vê que essas pessoas, por uma circunstância ou outra, são internadas, estão passando mal, o cão fica ali na porta do pronto-socorro. Acontece né? muito. Né? E enquanto ele não sai, corre ele atrás fica... da ambulância, não deixa, quando o tutor dele, o dono dele é levado por uma situação, ele quer ir junto, ele quer pular dentro da ambulância, ele corre atrás. Eles são muito leais, né? São muito leais. Leais mesmo. A sua amiga está dizendo, esse é o cara, o Thiago é o cara aí, tá bom? Tá legal? A Dalva está dizendo. Nada, Dadá. Você que é fera. Tá bom. Eu sou teu fã. Então, essa beleza de fazer isso, por favor, adotem para evitar abandono, que não vamos ter cães assim, né? Uma coisa importante também, que a gente está vendo isso, acho que cresceu muito, eu falei acho que no primeiro dia, do crescimento da população canina, porque muitas pessoas adotam para conforto delas, para ajuda delas próprias, para que elas... Melhora a saúde do cão, mas melhora a própria saúde, né? Tem casais hoje que optam por ter um filho só, mas tem um animal. Tem outros que às vezes não têm nem filho, mas querem ter um animal. Então, acaba contribuindo para o bem-estar dessas pessoas, né? Professor, o animal ele tem um poder tão grande que às vezes a gente não consegue mensurar. Às vezes um animal pode salvar a vida de uma pessoa. Às vezes a gente tem uma pessoa que está num estado de depressão, que ela conversa, sorri, brinca, e a gente não consegue imaginar que essa pessoa está numa crise de depressão profunda. E um animal pode salvar a vida dessa pessoa. Um animal pode trazer a felicidade para uma família. O cão, o gato, ele tem um poder que a gente não consegue mensurar. O senhor falou sobre a quantidade de abandono. Eu queria dar uma estendida nesse assunto e eu queria fazer uma crítica, se o senhor me permite, o poder público. O poder público para todas as cidades, e como nós estamos aqui em São Vicente, eu vou direcionar o poder público aqui de São Vicente. Um projeto, uma ação social de controle de natalidade animal. Como funciona? É exposto? É colocado para a população? A prefeitura, a secretaria de zoonose, será que eles colocam ao dispor da população pelo menos o conhecimento de que esse trabalho é feito, desse trabalho é não feito? Porque o controle de natalidade, ele é a chave
para redução do abandono dos cães de rua, dos cães sem raça definida. A castração, aquela coisa toda. A castração, controle de natalidade animal. E tudo isso aí vai de encontro com o que o senhor está dizendo. Porque nós falamos, né? Comprar ou adotar. Quando se compra um animal, as pessoas normalmente compram cães de procedência, de raça definida. O trabalho que nós criadores fazemos é exatamente esse, né? É buscar a seleção genética da raça, o aprimoramento da raça, para trabalhar a preservação dessa raça. Os cães de raça são cães de trabalho. Então nós temos cães de busca, cães de aponte, cães de faro, cães de companhia, cães de guarda. Essas classes de cães, elas são feitas para um trabalho. Há quantos anos os cães são usados? Para puxar trenó, para levar medicamentos. Tem cães que foram usados na Segunda Guerra Mundial para levar medicamento de um campo de batalha para o outro, porque são características da raça. A gente pega o Border Collie, que ele é dito o cão mais inteligente do mundo, ele é usado para pastoreio, e ele faz um trabalho maravilhoso. É impressionante ver ele aguardando não, ele implorando praticamente no olhar o comando do dono dele para ele correr a uma distância incrível e fazer o manejo de toda aquela manada ali, ou boiada, ou caprino, ou seja o que for. Tem cão que ajuda a recolher o gado. São esses cães. É bacana. O Border Collie, né? O Border Collie são os cães pastores, na verdade, né? O Border Collie é dito o cão mais inteligente do mundo. É um trabalho magnífico. Se você não conhece, dá uma pesquisada. O trabalho do Border Collie no manejo dos animais de campo é maravilhoso de se assistir. Fantástica. É maravilhoso. Então você tem cães ali de raça que eles têm funções, são cães de funções. Temos os cães de guarda, temos os cães de companhia, diversos. Então nós, criadores, fazemos um trabalho em busca dessa seleção, da seleção de melhoramento genético. E os cães sem raças definidas, eles vão se proliferando de uma forma, por não haver esse controle de natalidade, que gera essa situação de abandono. É de partir o coração você ver um animal de rua na chuva, todo molhado. Quem não quer levar esse animal para casa? Mas e as condições, que é o que nós estamos tratando? Invoca muita coisa. Legal, mas a saúde também da pessoa, eu falei, ajuda bastante. Outra coisa importante também, que eu acho que acontece, ele fala do fortalecimento de vínculos da família com o animal, né? Que ele se torna membro da família, que você colocou. Eu falei aqui no primeiro dia, eu falei, vou começar contando quando era moleque, que o cachorro era criado no quintal, dava banho no tanque e não entrava na corrente. Hoje ele dorme na cama com muita gente. Então esse fortalecimento... E é o grande mal, viu? É o grande mal. As pessoas estão tratando os cães como gente. Os cães não são gente, não são pessoas. Tem que os cães como animal, eles precisam de um líder. Os cães em matilhas, eles são como os lobos. Os lobos, ele tem que ter uma referência. Quando ele não tem um líder, ele automaticamente se coloca como líder. Então, se você não for o alfa da sua matilha, o que se impõe, o que define se pode ou se não pode, o seu cão vai fazer isso. É onde a gente vê uma série de ataques, uma série de problemas. Aí o senhor imagina as pessoas que têm cães grandes, de porte médio para grande, e acostuma esse cão a dormir na cama, né? E não tem uma autoridade em cima desse animal. O cachorro se torna um alfa. Sabe o que vai acontecer? Um dia o senhor vai querer deitar e ele vai rosnar para ti. Porque ele vai falar, isso aqui é meu território. É o posicionamento de liderança, o posicionamento do alfa. Então, um grande erro do pessoal é tratar os cães como gente. Eu fico doente de ver essas pessoas, nada contra, tá, gente? É um posicionamento meu, peço desculpa se de repente alguém não gostar. Seu ponto de vista, tudo bem. Tem que coloca um cachorro num carrinho de bebê. Eu acho isso um absurdo tão grande. Eu acho isso uma falta de, vou colocar até de respeito com um animal tão grande. O animal não é deficiente, o animal anda. E até o animal deficiente, existem meios de se locomover hoje em dia. Tem a cadeirinha que é adaptada para o animal. Tem o cara de Sorocaba fabrica isso aí. Ele é um quadrúpede, gente. Ele precisa se movimentar. Você coloca um cão num carrinho de bebê, eu acho de uma ignorância tão tremenda, um abuso, um excesso de cuidado tão desnecessário, que você transforma o seu animal
a ser um... Nem ele saber mais que ele é um cachorro. E tem muitos casos de como é quadrúpede, que você falou, dele perder uma patinha e não precisar nem de bengala, como eu diria. Ele anda com três patas, né? A seleção genética, ela é uma coisa tão absurda na natureza que fala que só os fortes sobrevivem, né? Então o senhor coloca lá um ninho de pássaros lá, a mãe está alimentando os pássaros. O mais fraquinho, a mãe joga para fora do ninho. É triste, mas só os fortes sobrevivem. Ela não pode se colocar numa situação de ter que dividir o alimento para 3, sendo que um é o mais fraco. Um não vai conseguir chegar lá e não vai conseguir sobreviver lá na frente. Então a própria mãe, a mãe natureza é muito sábia, ela joga o passarinho para fora do ninho. Só entender o tamanho dessa inteligência animal. É, impressionante. Então, também o cão que fala muito, você tendo dentro de casa e tratando como animal, ensina muito os filhos, crianças, como é que tem que tratar. Essa convivência começa desde pequeno, né? Mas muito legal, está muito bom, estou gostando muito, e a gente também já está caminhando aí nosso horário. Eu guardei você deve ter visto, eu guardei vamos dizer assim, uma oração que tem aqui, não uma oração, mas oração no sentido gramatical, de lembrança para adotar, né? Eu vou me permitir. Lembre-se que adoção e criação responsáveis são um compromisso que dura a vida toda e que exige atenção, carinho e dedicação. Eu acho que é isso aqui. Sensacional. Que fica, porque é muito triste, como você falou, ou exagera, tratando como humano e dormindo, ou trata como animal. Não, adote o meio termo, trate como animal, não tem nada que ele venha para dentro de casa, que ele fica, que ele tenha caminha, que ele pode dormir perto dali, mas não tomar o seu lugar. Ele tem que ficar no lugar dele, para ele saber o lugar dele. Eu acho que é isso que é importante ficar, né? Exatamente. Meu precário amigo, eu fiquei muito feliz com esse nosso bate-papo. Eu que fico Quero feliz. Que você... Pena que o tempo é curto, né? Infelizmente, o tempo é curto, mas pode acrescentar mais alguma coisa ali que você queira. Eu preciso mandar um abraço, 2 abraços para 2 pessoas que são muito importantes aí na minha trajetória dentro da sinofilia. Claro. É o Marcelo Alonso, diretor da Sobrace, diretor nacional da Sobrace. A Sobrace, que é a Sociedade Brasileira de Sinofilia, é um cara que excepcional. Eu tenho o grande prazer de tê-lo como um colega de profissão. Ele também é enfermeiro e ele também é um exímio criador de cães. Não sei nem dizer há quanto tempo. É um cara que tem um conteúdo gigantesco. E o outro é outro diretor da Sobrace, Fábio Vitorino, meu grande amigo, que muito do que eu sei aprendi com esse camarada. Então eu sou muito grato por ti, Fabião. Vi que o Fabião tá por aqui. Um abraço para ti, meu irmão. E teve outras pessoas na minha caminhada, Vladimir de Oliveira, João Paulo Varela, são até medo de falar e esquecer as pessoas. Esquecer de alguém, não. Mas são pessoas eles vão entender, que participaram. E eu quero aproveitar, como o nosso tempo está acabando, se o senhor me permite, eu tenho um patrocínio aqui. Você que tem o seu animal, quer oferecer uma alimentação de qualidade para o seu animal, uma suplementação de qualidade para o seu animal, Bomba Dog. Olha lá. Tá aqui, tá na minha tela ali, né? Bomba Dog tradicional, Bomba Dog, o Gold e o Ultralac, que é para cadelas gestantes e lactantes. Então, mandar um abraço para o Russo. O Russo é lá do norte do país, lá desenvolveu esse trabalho maravilhoso, está conquistando um espaço aí de uma forma gigantesca. Ele é de... Acho que me deu um branco agora, mas eu acho que ele é de Roraima. Eu vou fazer uma pesquisa bem rápida aqui e já vou falar... Não, absolutamente. E já vou falar com exatidão para não errar. O Russo me mandou aqui... Deixa eu achar aqui... O Russo é de Porto Velho, capital de Rondônia. É um grande Russo, Rondônia, Porto Velho. Um abraço gigante, parabéns pelo trabalho. Odi, tem na tela aí? Tem salvo aí o contato do... Aqui não, tá bom, não tem problema. Bomba Dog, procura lá nas redes sociais, lá que você vai achar lá Bomba Dog. Pode procurar um suplemento animal de altíssima qualidade. Tem aí? Joga na tela aí, para facilitar o contato da galera. Tá aí na tela. Então, se você quer buscar um suplemento de qualidade para o seu animal, entre em contato, tá aí na tela, Bomba Dog. Eu tô usando, super aprovo. Os cães estão desenvolvendo uma musculatura legal, os cães estão bem aptos, estão show de bola. Fique à vontade, quando você tiver produtos para trazer, pode pôr, que nós vamos colocar aqui na mesa também, sem problema nenhum. Eu estou finalizando aqui e esqueci de pedir no começo, vou pedir agora. Por favor, além de vamos dizer assim, de dar um likezinho aí para nós, se inscreva no nosso podcast,
Faça aí a sua inscrição. Quanto mais gente tiver, mais fortalece. Para nós é muito importante e eu vou ficar muito satisfeito com isso, tá? Não deixe de se inscrever, não. E o likezinho que é importante. Isso nos ajuda muito. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, hoje com essa brilhante explanação do Tiago. Agradeço. O novo amigo que eu tenho, né? O meu novo amigo. Fico muito feliz. Eu estou às ordens, como disse, conte comigo também se você precisar, dentro das minhas coisas que eu puder fazer lá, ou que você precisar, vou lá também, quero estar aqui com você. E então, o meu agradecimento a todos e tal, e o nosso muito obrigado acima de tudo. Obrigado mesmo de coração, Tiago. Espero estar com você uma outra vez aqui. Professor, tá? Muito obrigado. Imenso estar aqui com o senhor, fiquei muito contente. Obrigado. É um tema, um trabalho que o senhor está desenvolvendo maravilhoso. O mundo pet ele é gigantesco, né? É assunto que não acaba nunca mais. Sem dúvida. A gente precisa fazer programas aqui com 4, 5, 6 horas, viu, Diógenes? No meu programa ele é o Di Bigodinho, no programa do senhor ele é o Diógenes. É o Di, né? É o Diógenes. É o nosso... Agradecer legal. a nossa técnica também. Legal. Chega café, chega água. Aqui o estúdio foi muito bom, não, maravilhoso. Eles são muito legais. Muito obrigado, professor. Obrigado, meu de coração. Muito obrigado pela confiança, pelo convite, por dividir esse assunto que eu gosto muito tanto aqui com esse pessoal que está assistindo a gente. Você só engrandeceu o meu podcast, seja certo. Agradeço muito. Feliz. Obrigado. Dá um tchauzinho para a câmera. Vamos encerrar? Tchau, galera. Obrigado. Valeu. Valeu.